Olá pessoal, chegamos a mais uma aula de matemática, nossa aula número 44, unidades de medida, encerrando a nossa última aula, e vamos iniciar volumes de poliedro, nosso conteúdo do quarto bimestre, primeiro conteúdo do quarto bimestre. Na última aula a gente conheceu como que funcionam as unidades de medida, para que elas servem, tal, como que elas surgiram, falamos um pouquinho da história do surgimento delas. Hoje a gente vai trabalhar especificamente com as unidades de medida que nós conhecemos. Para comprimento, para tempo, para capacidade, para superfície e depois para volume. Lembrando que ano que vem vocês vão aprender a diferença entre volume e capacidade. Eles parecem ser a mesma coisa, mas não são. Mas, vamos lá. Bom, as unidades que nós já temos conhecidos e que nós usamos, nós temos como grandeza o comprimento, e a unidade de medida que a gente usa é o metro e seus submúltiplos. Metro, decímetro, centímetro, milímetro, quilômetro, essas coisas. Para a unidade de massa, para a grandeza massa, nós utilizamos o quilograma. A gente utiliza o quilograma para peso, mas na física, mais para frente, vocês vão ver que massa e peso é diferente. O certo seria falar massa. Eu quero, sei lá, 5 quilos de maçã, sei lá, nossa. Mas isso não seria o peso da maçã, isso seria a massa dela, ok? Peso é uma grandeza física que envolve a ação da gravidade também. Vocês vão aprender mais pra frente. Capacidade, utilizamos o litro. E observem que aqui na frente nós temos o símbolo que nós usamos para cada uma dessas grandezas. Porém, elas não são únicas. Essas unidades de medidas aqui, ó, elas são do sistema internacional que a maioria dos países adotam. Porém, nos Estados Unidos, temos algumas unidades diferentes, que eles usam diferente, né? Como eu já falei, eles querem ser os diferentão, então de boa. Pode ser o pé, que equivale a 30 centímetros, 40,48. A polegada, 2,54 centímetros, jarda, a milha terrestre e a milha marítima, ok? São outras unidades de medida, nesse caso aqui para a distância, né, para o comprimento, com o seu equivalente na unidade que a gente usa, ok? Como que nós escrevemos os símbolos? Primeiramente, o símbolo de uma unidade de medida é sempre uma letra ou um conjunto de letras, predominantemente do alfabeto latino. Alfabeto latino é o que nós usamos, tá? Que são essas letrinhas que nós usamos naturalmente. O símbolo não é uma abreviatura, portanto a gente não usa o ponto. Por exemplo, senhor. Quando a gente abrevia senhor, a gente coloca SR e o pontinho, certo? Porque isso aqui é uma abreviatura. Como as unidades de medida não são abreviatura, por exemplo, vou falar quilômetro, coloco só km e eu não coloco pontinho no final, ok? O símbolo de uma unidade não pode ser seguido de S, para indicar o plural, ok? Por exemplo, se eu for escrever 50 metros, eu não posso usar MS nem MTS, é só o M mesmo, que é o símbolo. Isso aqui é um símbolo de notação, então ele tem uma regrinha própria e sempre vai ser a grafia dele daquela maneira. O grama, que muita gente erra, ele é gênero masculino. O grama, ok? Geralmente a gente fala 500 gramas, né? O certo são 500. Aqui, ó, 200 gramas, 200 gramas, 2 quilos.
e etc. O prefixo quilo, ele indica que a unidade está multiplicada por 1000. No caso, quilograma, quilômetro, significa que é aquela unidade vezes 1000, certo? Bom, o uso dos prefixos tem que ser da maneira correta, ele tem que ser sempre na letra minúscula, exceto para o litro, tá? Cadê o litro? O litro tá aqui, ó. Quilolitro, mililitro e etc. O litro sempre vai ser na letra maiúscula, para evitar que a gente confunda com a letra I maiúscula, ok? Para evitar essa confusão, então, somente o litro, letra maiúscula. Todos os outros, letra minúscula, ok? Metro, letra minúscula. Quilograma, hora, minuto, segundo, sempre letras minúsculas. Bom, vamos falar um pouquinho da medida de comprimento e a conversão para uma unidade, para uma casa maior ou menor, que eu acredito que vocês já aprenderam. Naquela leitura da última aula que é medir, a gente resolveu algumas atividades bonitinho e tal. Mas o que é medir? Medir é comparar uma grandeza a outra. Então a gente tem uma coisa ali e a gente vai comparar com uma medida que a gente já conhece. Por exemplo, vamos medir a altura de uma árvore. A gente mede, vamos utilizar o metros. Então a gente já conhece a medida de metros e a gente compara a altura da árvore com o metro. E a gente vê quantos metros cabem na árvore. Isso que é medir, certo? A escolha da unidade de medida que a gente escolhe geralmente é representado por um valor numérico, seguido do símbolo da unidade de medida, que nós temos exemplo. Por exemplo, foi medida alguma coisa, deu 2,5 metros, certo? Então nós temos um valor numérico, que é 2,5, nós temos a unidade de medida, que é o metro, e a gente tem que deixar um espacinho aqui, ó, entre o número e a unidade de medida, ok? Bom, isso aqui é muito importante. Eu coloquei somente da unidade de comprimento, só que ele vale para todos que são decimais. O quilo, que é a unidade de capacidade, para o litros também vale, acredito, a gente vai ver mais para frente. Enfim, observe que a gente tem a unidade metro no centro. Um decâmetro vale 10 metros, um hectômetro vale 100 metros, um quilômetro, 1000 metros, ok? Enquanto um decímetro, 0,1 metros, centímetro, 0,01, milímetro, 0,001, ok? Sempre que eu vou partir de uma unidade maior para uma menor, vou falar de pulo, cada pulo assim que eu dou, eu multiplico por 10. Para cada vez que eu vou para uma unidade menor, eu multiplico o valor por 10. Por exemplo, se eu tivesse 5 quilômetros. Então, para eu passar para hectômetros, eu multiplico por 10, fica 50. Para decâmetro, 500. Para metros, 5.000. Enquanto, se eu vou para a unidade maior, eu sempre divido por 10. Por exemplo, supomos que eu tenho 200 metros. Para eu ir para decâmetro, eu tenho que dividir esse valor aqui por 10. Então, 200 por 10, 20. Se eu quero ir para o hectômetro, divido por 10 de novo, dá 2. Se eu quero ir para o quilômetro, divide por 10 de novo, vai dar 0,2, ok? Então, se eu vou para lá,
eu multiplico. Se eu venho para cá, eu divido por 10, ok? Medida de capacidade segue o mesmo procedimento. É sempre de 10 em 10. Se eu vou para lá, eu divido. Se eu venho para cá, multiplico por 10. A medida de capacidade é o litros. Medida de massa, a mesma coisa. Se eu quero passar uma unidade para uma menor, multiplica por 10. Para uma maior, divide por 10. Então, aquela tabelinha da página anterior ali, é ela que vocês têm que se focar em decorar. Depois nós temos unidade de superfície, que pode ser a área, e o perímetro. A área é o espaço, a superfície ocupada por uma figura plana, enquanto o perímetro é a medida dos lados. Eu juntando todos os lados, somo tudo, eu tenho meu perímetro. Isso que vocês já aprenderam alguns anos anteriores. E por último, o volume. Nós temos aqui duas manchetes, só que somente uma delas representa um volume no sentido de capacidade, o que cabe dentro, que no caso é o exemplo 2, ok? No exemplo 1, volume representa a altura do som. Como que é feito o cálculo de volume? Como na unidade de área a gente separa uma certa unidade, geralmente um pequeno quadradinho, e a gente conta quantos quadradinhos desse cabe dentro daquela figura. O volume é a mesma coisa, só que a gente usa cubinhos. Nesse exemplo aqui, ó, quantos cubinhos eu usei para formar o poliedro A? Usei 4 cubinhos. Então posso falar que o volume dele é 4. Como eu não sei a unidade, eu coloco 1. Enquanto o poliedro B também foi feito com 4 cubinhos, ok? Certo, nós temos aqui o exemplo. Ambos foram feitos com 4 cubinhos, então a gente pode falar que o espaço que eles ocupam é o mesmo, os dois ocupam o mesmo espaço. Logo, o volume dos dois é igual. Observe que o volume é igual. Porém, a área superficial deles, ou área total, que é tudo que envolve eles em volta, é diferente. Enquanto no poliedro A eu conto só os quadradinhos lateral, não estou contando cubo. São 16 quadradinhos. Para o poliedro B são 18. Aqui embaixo, dos lados, em cima, na frente e atrás. Então eu posso dizer que apesar deles terem o mesmo volume, apesar deles ocuparem o mesmo espaço, lembra disso, volume, espaço ocupado. Apesar deles ocuparem o mesmo espaço, terem o mesmo volume, a área total é diferente, ok? Por último, a gente observa os poliedros aqui, ó. Já coloquei a resposta para vocês. Quantos cubinhos são necessários para formar cada um desses poliedros? O poliedro C nós formamos com 3, ok? O poliedro D nós formamos com 5. Aqui, outro aqui, e esse de cima. E o E com 4. Daí eu pergunto, qual deles ocupa mais espaço? Obviamente, o poliedro D, porque ele usa mais cubinhos. O que isso significa? O volume dele é maior. Então, volume, lembre-se, o que é volume? Espaço ocupado por um objeto espacial, ok? Objeto espacial que possui 3 dimensões, certo? Bom, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, não é muito difícil isso. Na próxima aula, eu vou trabalhar um pouquinho mais essa questão de volume com unidades de medida de volume e essas coisinhas básicas.
Até lá.